Eu sou o Paulo Rodrigues, professor de História, e essa aula voltada para o 8º ano, nós vamos discutir e tentar aprender um pouco mais sobre a independência do Brasil. Eu espero que vocês gostem. Muito bem. O título aqui, vocês vejam que está um pouco diferente, o processo de independência da América Portuguesa, porque, na verdade, historicamente, né, o correto seria falar América Portuguesa, porque, afinal de contas, o Brasil só vai existir após a sua independência. Mas isso é uma questão só para a gente chamar a atenção. Muito bem, a nossa unidade temática é os processos de independência na América, né? O nosso objeto de conhecimento são os caminhos até a independência do Brasil e nós vamos trabalhar essas duas habilidades do currículo Referência de Minas Gerais. Muito bem. Bom, pessoal, antes de começar a tratar do processo de independência propriamente dito, eu achei prudente que nós fizéssemos uma pequena, muito breve revisão do Brasil colônia, né? Nós sabemos que a colonização de Portugal sobre o Brasil começou a partir do século XVI, né, 1500 e daí para frente, então finalzinho do século XV e início do século XVI, né? Portanto, o Brasil tem um período histórico maior como colônia do que como país independente, né? Nós tivemos como colônia um pouco mais de 300 anos, como país independente nós temos apenas cerca de 200 anos, vai fazer aniversário inclusive em 2022 agora. Muito bem. Bom, qual que era a principal forma de exploração de Portugal sobre a sua colônia? Se dava por meio do monopólio ou exclusivo comercial. O que se tratava disso? Era o controle por parte da metrópole, por parte de Portugal, sobre o comércio do Brasil, né? Tudo que entrava, tudo que saía, era, pelo menos em tese, né? Pelo menos o objetivo era controlar todo o comércio, tudo que saía, tudo que entrava no Brasil. É a partir desse controle sobre o comércio que Portugal buscava extrair o seu lucro da principal colônia, no caso, o nosso querido Brasil. Muito bem. Outra característica também do Brasil colonial é que sua população, aliás, muito pequena população, né, se concentra basicamente na região litorânea. As principais cidades, etc., estão próximos ao litoral, né? Salvador, Rio de Janeiro, Olinda, Recife, etc. Com exceção de Minas Gerais. Minas Gerais, nesse aspecto, é uma exceção. É a região do interior do país mais povoada, por causa das cidades importantes, né, por causa da mineração. Ouro Preto, São João del Rei, Mariana, etc., que até hoje é um patrimônio importante da história de Minas. Muito bem. Havia uma baixíssima relação entre as regiões, as pessoas não se consideravam brasileiras, é bom que se diga, né? Se consideravam baianos, pernambucanos, etc. Não tinha essa ideia ainda de um Brasil, né? E as principais riquezas que foram sendo exploradas ao longo do Brasil colônia, conforme vocês já sabem, é o açúcar e o algodão, principalmente na região do Nordeste, voltado para a exportação, a exploração mineral, né, diga-se de passagem, Minas Gerais com destaque absoluto nesse quesito. A pecuária também é uma importante produção, tanto na região do Sul quanto na região do Vale do Rio São Francisco, né? Ajuda, inclusive, a expansão do território brasileiro, né? E temos também o extrativismo na região norte. Muito bem. Essa produção, esse conjunto de atividades econômicas, basicamente baseado no trabalho escravo, né? Essa é uma grande característica, infelizmente, da história brasileira, né, pessoal? A escravidão é uma marca terrível e muito forte na nossa cultura, na nossa economia, na nossa sociedade, com repercussões, inclusive, até os dias de hoje. Portanto, se havia o trabalho escravo, era uma sociedade também extremamente desigual. Muito bem, olha que curioso, eu trouxe aqui só para a gente ver que o próprio mapa do Brasil ele é uma construção histórica, né? A gente tende a naturalizar esse formato, mas isso se deu ao longo da história. No século XV, o que deveria ser a América Portuguesa é apenas essa parte aqui mais clara, né? Que é estabelecida pelo Tratado de Tordesilhas, né? Então, foi ao longo do tempo, ao longo do século, né, até o século XVIII, até 1750, que os portugueses foram penetrando
avançando nesse território até a gente chegar a essa conformação que hoje nós estamos acostumados a considerar que seja o território brasileiro. Muito bem. Como que esse sistema colonial entra em crise? Isso aqui, o que eu vou dizer agora, vocês já ouviram eu falar algo muito semelhante quando nós discutimos independência da América Espanhola. Vocês vão observar que os motivos, a estrutura, o período é muito marcado, é uma conjuntura muito próxima, tanto para a América Espanhola quanto para a América Portuguesa. Olha só. Primeira questão, a segunda metade do século XVIII, né, o final do século XVIII, ele é marcado por mudanças muito profundas. Revolução Industrial, independência norte-americana, Revolução Francesa, tudo isso tem um impacto muito forte no sistema colonial, né? Todas essas transformações muito marcadas pelas ideias iluministas, que aqui a gente já teve oportunidade de discutir razoavelmente, né, que vocês estão lembrados. Ideias iluministas essas, inclusive, que influenciam as principais revoltas coloniais, notadamente a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, né, que já demonstram a insatisfação daqueles que moravam aqui no Brasil contra o sistema colonial, né? Mas o detonador mesmo do processo de descolonização, de independência, vai ser muito ligado à conjuntura europeia da época, marcada após a Revolução Francesa pela ocupação, né, pelo poderio de Napoleão Bonaparte, que no início do século XIX, em 1807, ocupa Portugal. Então, esse evento, ou seja, esse acontecimento histórico vai ter repercussões importantíssimas para o Brasil. Por quê? Porque a corte portuguesa, o príncipe regente, os ministros, enfim, a corte portuguesa foge de Portugal e vem para o Brasil escoltada por navios ingleses, vem para o Brasil, e a maioria dos historiadores consideram, meninos e meninas, que esse acontecimento, ou seja, a vinda da corte portuguesa para o Brasil, fugindo de Napoleão, é o início do nosso processo de independência. Vejam bem, a primeira, o Dom João VI, né, e o restante da corte, cerca de 10 mil pessoas, saem de Portugal no final de 1807 e chegam aqui no início de 1808. E a primeira coisa que Dom João VI vai fazer, inclusive, é a abertura dos portos no Brasil. Ora, a abertura dos portos é exatamente o final daquilo que nós chamamos que era a principal característica da colônia, qual seja o monopólio comercial, percebe? Então, do ponto de vista econômico, o principal instrumento de exploração da colônia muda a partir da chegada de Dom João VI aqui no território brasileiro. Muito bem, uma outra mudança agora do ponto de vista político, mas muito, muito importante, é porque se vocês observarem, há uma inversão do poder político, não é verdade? A corte vindo para o Brasil, quer dizer, o poder se desloca de Portugal para a sua antiga colônia, né? Essa vinda também traz transformações muito significativas para o Brasil, em especial para o Rio de Janeiro, que é uma cidade que sofre um processo de modernização, de desenvolvimento, de transformações bastante significativo. A construção da Biblioteca Nacional, a construção e a criação do Horto Florestal, entre outras mudanças significativas. Inclusive, as primeiras universidades no Brasil são dessa época também. Bom, com Dom João VI aqui, a partir de 1815, o Brasil muda formalmente a sua estrutura, deixa de ser uma colônia e passa a fazer parte do Reino Unido de Portugal e Algarve. Então, a partir de 1815, formalmente, nós deixamos de ser colônia. Coincidentemente, em 1815, é a derrota de Napoleão lá no cenário europeu.
Mas vejam bem, eu trouxe até umas imagens para a gente ilustrar isso que a gente acabou de ver, né? Esse aqui é um quadro pintado ilustrando, né, a saída, a fuga da corte imperial portuguesa para o Brasil. Né? Vocês veem que é muita gente, embarcaram livros, embarcaram tesouros, etc. Foi realmente algo épico, conforme eu disse, algo em torno de 10 mil pessoas. A liderança desse processo é esse senhor, muito questionado, tem muito folclore em torno da figura dele, é o Dom João VI, né? Inclusive, ele quando veio para cá era príncipe regente e ele vai se tornar formalmente imperador aqui no território brasileiro em 1818. Essa vestimenta, né, esses trajes aqui, são exatamente na época de sua aclamação como imperador. E dizem que ele gostava extremamente do Brasil, né, apesar de sua esposa não gostar e etc. Tanto é que ele foi ficando, né? Mesmo Napoleão Bonaparte tendo sido derrotado lá na Europa, Dom João VI permaneceu. E isso permaneceu aqui no Brasil. E isso gerou uma insatisfação muito grande dos próprios portugueses. E aí, pessoal, tal insatisfação estoura na chamada Revolução do Porto em 1820. Essa revolução, feita pela elite portuguesa, não é? Ela trazia traços modernizantes para Portugal, né, que queria deixar de lado o absolutismo, criar uma monarquia constitucional para Portugal. No entanto, para o Brasil, ela tinha uma visão recolonizadora. Ela queria retomar o controle sobre a colônia do Brasil. E isso gera uma série de tensões. E essa revolução passa a exigir o retorno de Dom João VI para Portugal. Pois muito bem, diante de tanta pressão, Dom João VI acaba retornando a Portugal, conforme vocês sabem, e deixa como seu sucessor aqui no Brasil o seu filho herdeiro, Dom Pedro, não é? E Dom Pedro, depois as próprias cortes começam a pressionar para que Dom Pedro também retorne, porque o objetivo era esvaziar o poder do Brasil, né, e concentrá-lo em Portugal. Mas Dom Pedro, né, com o apoio das principais elites econômicas e sociais do Brasil, resistem a essa pressão. Inclusive tem o famoso dia do fico, né, que é janeiro de 1822, que ele tem aquela declaração famosa: se é pela felicidade, se é para o bem de todos, felicidade geral da nação, diga ao povo que eu fico, né, resistindo à pressão das cortes portuguesas de voltar. Essas tensões continuam, né, entre as cortes portuguesas e o próprio Dom Pedro e a elite brasileira, até que em 7 de novembro de 1822 há a proclamação da República. Vocês vejam que apesar da gente comemorar a data do 7 de setembro, né, recém-passada, mas o processo de independência, na verdade, é muito mais longo, né, é muito mais complexo do que apenas um único dia. Aqui eu trouxe um quadro que todos vocês já devem ter visto em livros didáticos, etc., que é um quadro 66 anos após o processo de independência. Ele é feito em 1888, o autor não estava aqui, não é uma idealização dele, que é o famoso Grito do Ipiranga, né? Pintado por Pedro Américo, não é verdade? A figura central aqui seria Dom Pedro, não é? Vocês vejam que coisa curiosa, né? A única pessoa do povo praticamente que há é uma pessoa que, olhando para aquilo sem entender muito bem o que está acontecendo, né? Um carroceiro. E aqui vocês vejam, esse povo que está nesse uniforme bonito é a chamada os Dragões da Independência. Na época isso aqui nem existia ainda, não tinha sido criado. Vocês veem que realmente é um quadro idealizado exatamente para marcar, né, e para valorizar o papel de Dom Pedro no nosso processo de independência. Muito bem, pessoal. Algumas características do processo de independência. Eu usei aqui a palavra rupturas e continuidades, porque é isso mesmo. Algumas coisas mudaram do ponto de vista político, mas muita coisa do ponto de vista econômico e social permaneceu. Vamos dar uma passada aqui. Bom, primeira coisa que a gente tem que abolir é aquela ideia que a independência foi um processo pacífico. Não é verdadeiro, né? Várias províncias, Maranhão, Pará, Bahia, entre outros, fizeram uma resistência bastante dura no processo de independência, né? Teve guerra, teve conflito para garantir o processo de independência. Tinha muita gente que era favorável se manter vinculado a Portugal. Outra coisa importante, a independência, como ela foi liderada pela elite econômica brasileira,
assim como na maioria dos países da América Espanhola, essa elite não promove mudanças mais profundas, nem do ponto de vista econômico, nem do ponto de vista social. Portanto, o Brasil continua um país escravista, desigual, baseado no latifúndio, não é verdade? Então, há essa permanência aí. Bom, mas tem uma diferença muito importante, porque isso aqui é semelhante com os outros países da América Espanhola, mas, no entanto, tem uma diferença fundamental. A América Espanhola, no seu processo de independência, ela se fragmenta, vocês lembram, né, que a gente tratou na aula? E o Brasil, diferentemente, consegue manter a sua unidade territorial, e isso realmente é muito importante. Vejam bem, ora, feito a independência, é só uma parte do trabalho que está cumprido, não é verdade? Então, agora nos resta a construir esse novo país. Então, o que se faz? Se estabelece uma monarquia constitucional, se escreve, se institui uma nova Constituição para esse país. Aliás, uma Constituição que nasce já de um ato autoritário do próprio Dom Pedro. A gente não consegue detalhar aqui, mas vocês vejam que o autoritarismo e a ausência de democracia está na nossa gênese da nossa história, não é? Então, essa nova Constituição, promulgada em 1824, ela estabelece que o Brasil seria uma monarquia constitucional, aliás, a única monarquia no contexto da América Latina, né, uma monarquia entre repúblicas, estabelece a divisão em 4 poderes, com a criação do poder moderador, desenvolvido pelo próprio imperador, concentrando o poder na mão de Dom Pedro. Conforme nós dissemos, a escravidão permanece, o voto é censitário, depende de renda, e o Brasil precisa buscar também o reconhecimento de outras nações, né? O primeiro país a reconhecer a independência brasileira é os Estados Unidos da América, e Portugal vai reconhecer a nossa independência em 1825, inclusive cobrando uma indenização para fazer esse reconhecimento. Quem empresta o dinheiro para o Brasil pagar essa indenização é a Inglaterra, então vocês vejam que, tristemente, também o Brasil já nasce devendo, né? Logo no início. Muito bem, além dessa estrutura administrativa, uma Constituição, o governo propriamente dito, é necessário criar símbolos vamos dizer assim, que dêem identidade às pessoas para esse novo país, né? Então, um símbolo, como a gente já viu, é a própria figura de Dom Pedro, tem a questão do hino nacional e tem a questão também da nossa bandeira, né, pessoal? A primeira bandeira do Brasil independente, que é a bandeira do Brasil Império, não é? Vocês vejam que guarda muitas semelhanças também com a bandeira atual do Brasil, não é? As cores verde e amarelo preponderando, mas tem outras diferenças significativas, né? Um ramo de café aqui, o símbolo do império através da coroa, etc. Mas essa vai ser a nossa primeira bandeira que já identifica esse país independente. Muito bem. Essa postura mais autoritária de Dom Pedro, ela provoca muita insatisfação, inclusive com uma forte rebelião no Nordeste chamada Confederação do Equador, em 1824. Em 1828 também, a antiga província cisplatina se emancipa do Brasil e se transforma no Uruguai. E a partir daí, pessoal, a partir da década de 30, o Brasil e Dom Pedro começam a entrar em muitas crises, muito desgaste, tanto aqui, tanto no contexto brasileiro quanto no contexto português também, o que acaba levando Dom Pedro a abdicar do trono e deixar como herdeiro o seu filho, que à época tinha apenas 5 anos de idade. O Brasil, às duras penas, mantém a sua integridade territorial e, a partir desse momento que esse garoto de 5 anos de idade, aqui representado, né, aqui com 4 anos apenas, que vai vir a ser Dom Pedro II, como ele está uma criança ainda, ele vai ter um período da história chamado período regencial, mas aí já é tema para a nossa próxima aula,
para próximo conteúdo de vocês, para o próximo PET de vocês. Aqui nós paramos, então, ao refletir sobre o processo da vinda da família real para cá e da nossa independência. Eu espero que vocês tenham gostado. Esses aqui foram os autores que nos ajudaram nessa aula a construir esses slides. Muito obrigado para todos e todos, excelentes estudos para vocês. Muito obrigado.